Multicultural Channel. Esse aqui é o canal de língua portuguesa feito pela Brazilian Association de Winnipeg. E hoje eu tenho conosco 3 meninas do Brasil, como sempre. E vamos conversar sobre a adaptação das crianças quando você vem para o Canadá com filhos, como é a adaptação deles, e cada uma dessas meninas tem 2 ou 3 filhos, que agora já estão maiorzinhos, mas que chegaram aqui crianças, alguns ou meio adolescentes, e elas vão falar sobre como é isso, como é essa experiência de vir para cá, como é essa escola, que experiências eles tiveram, o que é que foi difícil ou fácil, e vão dar umas dicas para vocês que estão aí pensando, poxa, meu plano Canadá com essas crianças, como é que vai ser? Então eu tenho aqui a Simone, a Cristiane e a Fabiola, e vamos começar falando sobre que tal, fala pra gente o que você acha que foi mais fácil ou mais difícil com relação à adaptação dos seus filhos aqui. Vamos começar com a Simone. Bom, eu tenho 2 filhos, o Arthur hoje com 17 anos e a Sofia com 14 anos. O mais difícil para mim foi trazê-los para cá sem ter conhecimento do inglês, da língua inglesa. Então, tem um exemplo que eu dou sempre da minha filha, que as 2 primeiras semanas de aula, que ela começou a aprender, ir para a escola, ela voltava chorando da escola e ela falava, mãe, eu preciso comprar um livro hoje para aprender inglês e falar com as minhas amigas amanhã. Então, ela achava que ela ia aprender de um dia para o outro e ela ia aprender tudo de uma vez só. E assim, eu como mãe, eu falava, claro, vamos comprar esse livro e você vai conseguir. Eu nunca falei para ela, filha, não vai ser assim, ou nunca falei do lado negativo. Eu sempre olhava para o lado positivo. Era uma coisa que ela estava me pedindo, era um desafio, né? Porque, lógico, meu coração estraçalhado, eu não ia falar, não é assim que funciona. Jamais. Então, eu falei, filha, tá bom. Então, acabei levando ela para algumas livrarias, ela escolheu os livros que ela queria. E foi assim, durou 1 mês isso. E ela sempre me pedindo que ela queria. Então, assim, o conselho que eu dou é sempre se coloca no lado da criança, né? Dá atenção para o que eles estão te pedindo naquela hora. Isso foi difícil para mim, mas para ela estava difícil, mas ela mesma estava procurando o caminho, né? Do que fazer e como conseguir. E que foi totalmente diferente do meu filho. Eu acho que cada um tem uma experiência diferente. Vocês tiveram similares experiências com os filhos que não falavam a língua? No meu caso, os 2 mais velhos, a Isabela tinha 16, o Gabriel tinha 15 e Gustavo 9. Tanto a Isabela quanto o Gabriel já falavam inglês. E o Gustavo não falava, ele tinha uma noção, já tinha tido aula no colégio, mas muito tímido, né? Ele tinha medo. Mãe, como é que eu vou fazer para falar com as pessoas? Mas foi muito rápido a adaptação dele. Eu acho que em 2 meses, então, ele começou as aulas em setembro, né? Final de outubro, antes do Halloween, teve no Thanksgiving, teve uma reuniãozinha na escola e ele estava lá super integrado, cheio de amiguinho e cantando as musiquinhas lá. Foi muito fácil, foi muito rápido. Eu não senti isso. Os 2 mais velhos tiveram isso com a questão da língua. Já com a questão das amizades, os mais velhos sofreram mais. Mais um pouquinho. Vamos escutar a experiência da Fabiola com a língua e depois a gente volta para os adolescentes pegando amigos depois, a dificuldade de fazer amizade. Okay. Me fala sobre a língua dos seus filhos, o idioma, a dificuldade. Então, eu vim com uma menina de 11, vim com o meu do meio de 10 e com o meu pequenininho de 5 anos, 4 para 5 anos. Os 2 maiores não tiveram dificuldade nenhuma, 6 meses depois eles estavam fluentes, falando inglês. A maior dificuldade que nós tivemos foi com o menor, que veio sem ser alfabetizado do Brasil e sem falar inglês. Então, ele sofreu muito, ele teve uma época que ele chegava em casa falando assim, mãe, eu não preciso mais aprender inglês, porque eu falo em português com meu amigo e ele me entende. Eu falo em português e ele fala assim, aham,
Por quê? Então, eu não preciso mais aprender inglês. Oh my God. Então, assim, de tanto que ele queria socializar e ser entendido. Então, assim, isso para ele foi muito marcante. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 4 para 5. Então, ele estava já no kindergarten. Então, a outra dificuldade que nós tivemos em relação à escola foi que ele estava no kindergarten, enquanto todas as crianças estavam aprendendo a ler, ele estava aprendendo a falar. Então, quando ele foi para o primeiro ano, todo mundo já sabia ler e ele estava começando a aprender a ler. Então, ele teve um atraso por conta de ter chegado no meio e a adaptação, e ele demorou muito para pegar o idioma. Então, ele demorou 1 ano até ele conseguir realmente se socializar em inglês, falar e tal. Então, ele ainda tem uma defasagem. Quantos anos atrás foi isso? 3 anos. Ele ainda tem uma defasagem na escola e, assim, o bom daqui é que a escola dá todo o suporte. Então, no Brasil, você teria que pagar um monte de professor particular, aula, psicólogo, tudo. E aqui a escola providencia tudo. Então, a gente tem desde do psicólogo olhando até o professor extra. Então, ele sai da sala, ele tem um professor especial que acompanha ele na leitura, que ajuda ele com a lição de casa. Então, a gente tem todo o suporte da escola. Então, ele vai pegando, ele vai estar sempre um passinho atrás por alguns anos até ele conseguir encontrar com a turma dele. Mas, pelo menos, a gente tem todo o suporte aqui. Como foi a adaptação dos maiores seus? Foi muito rápido. Em 6 meses, eles estavam fluentes. Não tiveram problema. Amigos e tudo. A gente teve um problema na escola, mas era a escola, mas aí nós trocamos de escola em 1 mês e aí conseguimos. Foi fácil trocar a escola? Foi fácil porque nós mudamos, porque aqui a escola é de acordo com o endereço, né? Então, se eu tivesse que dar um conselho para alguém, eu diria: não venha com um contrato de aluguel de 1 ano, não escolha a sua casa onde você vai morar aqui do Brasil, porque mesmo que você tenha uma noção de bairro, você não conhece os bairros, você não conhece a dificuldade que você vai ter, você não conhece a linha de ônibus, você não sabe se você vai se adaptar na escola. E aqui, pra gente, o mais importante é a escola da criança. Então, se você mora num bairro super bacana, mas a escola do seu filho, você não se adapta com o professor ou com o diretor, ou a escola tem uma linguagem diferente, ou acontece algum problema na escola, tudo é baseado no seu endereço. Então, eu diria, venha, pega um Airbnb, pega um contrato mensal no começo, vê se você vai se adaptar com a escola da criança, com o dia a dia, se o tempo que você leva da sua casa para o seu trabalho ou para a sua escola, ou o ônibus que você quer pegar, se tudo isso casa, e depois sim você vai e assina um contrato de 1 ano. Porque o que a gente vê muito das pessoas chegando é que as pessoas têm uma pressa desesperada de montar a própria casa, de ter de novo um lar e tal, e às vezes a pessoa acaba se precipitando, comprando um monte de coisas extremamente caras, porque você tem que montar a casa rápido, alugando um lugar por 1 ano que depois de 1 mês você percebe que não era ali que você queria morar, né? E tendo que carregar aquilo, porque também é outra coisa que é bem diferente do Brasil, né? Aqui você não quebra contrato, né? Então, se você fez um contrato de 1 ano, ou você vai terminar esse contrato, ou você vai ter que arrumar alguém para pegar esse contrato e terminar esse contrato para você. Então, querendo meio complexo. te complementar e dando também uma dica, ou então você pode pesquisar o inverso, né, para quem está lá no Brasil, porque foi mais ou menos como a gente fez. Isso. Como a gente tinha já essa perspectiva, porque aqui as crianças a partir de 12 anos, elas podem ficar sozinhas em casa e podem ir e vir da escola. Então a gente tinha, no meu caso, né, que eu tinha 2 adolescentes, um de 15 e outro de 16, eu dei prioridade ao menor de 9 anos, então a gente procurou a escola para ele. Isso. E a casa, o apartamento onde a gente foi, alugou ao lado da escola, o que facilitou tremendamente a nossa vida. E aí, e até a adaptação dele, porque todas as crianças do prédio estudavam na mesma escola. E aí eles continuavam a brincadeira, né? Ele se socializou rápido na escola e vinha para casa e os amigos eram os mesmos. Desculpa, então isso facilitou muito a nossa vida. E foi a mesma coisa que eu fiz. A minha experiência, eu morei 2 anos em Toronto.
Então, quando eu vim para o Winnipeg, eu vim em fevereiro para conhecer o Winnipeg, foi a Meg que me recebeu aqui, inclusive, e eu vim para participar de uma open house de uma high school. Então, eu fiz exatamente isso, eu vim para escolher o bairro, escolher a escola para os meus filhos, e aí depois, Procurar um lugar pra morar. por consequência, o bairro que a gente ia procurar casa para morar. Você está foi aqui há isso quanto que eu tempo, fiz. Simone? Eu vou fazer 6 anos no Canadá. E aqui em Winnipeg, 4 morando no mesmo 4 na mesma anos região, morando na mesma região. por causa da escola. Por conta da escola, e agora é um sacrifício porque eu estou querendo mudar de região e o meu pensamento é, poxa, não queria ficar longe da escola. Então, Aqui tem isso. uma coisa interessante a respeito da escola, é que você pode jogar no Google e tem as referências, tem o ranking, tem recomendação ou referência de dos professores da escola, tem a da própria recomendação dos escola. professores. As estrelas, eles dão estrelinhas, então é bem interessante, ajuda a escolher, né? Não é Sem tão estar aqui difícil. fisicamente, você pelo menos pode ter uma noção do que você... Mas o que é importante complementar, desculpa, Meg, é que às vezes a melhor escola para o seu filho não é a escola mais forte ou com mais estrelas. Por isso que é muito importante você escolher direito a escola para o seu filho, porque a escola é aquela onde a família se sente bem, é onde o seu filho vai estar fazendo parte de um ambiente que ele se sente mais à vontade. Então aqui tem muitas escolas bem bacanas, mas assim, o mais importante não é você pegar a melhor escola, porque talvez... O que Eu você acho que chama nem de tem melhor isso, escola? A melhor exato. escola é aquela que seu filho ou a sua família vai se sentir à vontade, né? E vai estar E junto aqui ali. também tem escolas, principalmente no high school, que tem especialidades diferentes. Se seu filho é Exato. bom em uma Isso. área específica, então seu filho deveria ir para uma certa escola. Né? Então, Porque em tem termos de muitos fatores. conteúdo, elas são basicamente parecidas. estandartizadas. É tudo mais ou menos a mesma coisa, em termos de conteúdo. Quando chega no high school, umas oferecem mais algumas coisas e outras. Pode ser artes, pode ser Artes, uma é focada em atividades, arte, outra em esportes. Outra mais no International Bacharelato, que é aquelas matérias para quem vai fazer área de ciências, medicina. Então, é realmente pesquisar, né? Uma coisa que Pesquisar eu acho bastante. interessante na experiência de vocês três é que vocês três têm adolescentes. E as mães que sempre têm muita preocupação com os adolescentes quando eles vêm para cá. Eles são mais difíceis, aparentemente, eu não sei, eu só tenho um cachorro, como eu sempre digo. Adaptação de cachorro eu posso falar um pouquinho, mas me diga uma coisa. Fala um pouquinho para mim sobre as dificuldades, ou como foi a experiência dos seus filhos adolescentes. Cris tem uma experiência muito interessante. Vamos começar com a Cris dessa vez. Então, a Isabela foi mais tranquila, assim, no momento inicial, né, com a questão de socializar e conseguir fazer amigos. O Gabriel, com 15 anos, ele foi bem difícil. Ele passou, assim, 1 ano dentro do quarto, tocando guitarra. Ele gosta de tocar guitarra, né? E tocando guitarra sozinho, não tinha amigos, ia para a escola e voltava para casa, e aquela coisa que não estava legal. E já falava Morna, inglês, né? E ele já falava inglês, exatamente, mas assim, ele mesmo, eu acho que colocou aquela barreira, né, de que, tipo assim, ninguém aqui tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com ninguém, e adolescente é difícil, né? Então, a gente resolveu, depois de 1 ano, a gente passou, na verdade, foi uma coisa que era no nosso caminho de casa, a gente viu a escola do rock, School of Rock. Biel, vamos lá, você não quer experimentar, fazer uma aula? Mas, tipo assim, e ele sempre tocou muito bem, ele já sabia tocar, ele sempre tocava guitarra, violão e guitarra desde os 7 anos. Aí fizemos uma aula teste, e aquilo, eu e meu marido, a gente forçou ele a ir, porque ele a princípio nem queria ir. E, no entanto, aquilo foi um diferencial, um divisor de águas na vida dele, porque a escola tem um concurso que faz um tour de rock pelos Estados Unidos, e ele foi o único, é um concurso que passa por 3 audições, e ele No foi Canadá o único inteiro, no né? Canadá inteiro, no mundo inteiro, porque é um network mundial. Tem inclusive franquia em São Paulo, no Brasil, no Rio, em vários lugares do mundo, várias cidades dos Estados Unidos. E do Canadá ele foi o único escolhido para participar desse tour.
E foi uma coisa inesperada pra gente. Ele tinha 17, ele aplicou com 16 anos, se inscreveu e começou o processo. Com 17, foi no verão de 2017 o tour. E foi uma coisa assim que ele desabrochou. E a escola já havia feito fazia apresentações em outros lugares, em outras cidades. Ele viajou, então aquilo criou realmente o bonde, né? A cola. E os amigos são até hoje. Hoje Gabriel está com... E no ano seguinte, em 2018, ele foi novamente o único do Canadá. Então, por 2 anos consecutivos... Nossa. Ele participou esse tour de rock. É o nosso famoso guitarrista. Exatamente. Né? Foi assim, para ele desabrochou. Ele hoje está com 19 anos, está fazendo música na Universidade de Winnipeg, na Universidade de Manitoba, no programa de jazz. E os amigos que ele tem até hoje lá em casa vive cheio de amigos. Eles vão para lá, eles tocam juntos, eles vão tocar em outras cidades, eles viajam, eles dormem lá em casa. O Gabriel vai. Então ele fez assim uma rede de amigos e foi assim. Então, eu acho que o programa extracurricular é muito importante. Se seu filho gosta de esportes, se gosta de música, então encontrar artes também. A Isabela, ela fez também uma aula que ela ganhou através da escola, do high school, na Art Gallery. 6 semanas de desenho e pintura lá. Então, isso ajuda muito as crianças, porque eu estou falando muito, né? Mas, assim, tem uma diferença muito grande do high school daqui para o high school do Brasil. Porque aqui não tem uma turma. Eles fazem aulas juntos. Então, aquela turma não é a mesma. Faz uma aula com um grupo, outra aula com outro grupo. E para quem chega, os recém-chegados, eles não têm ainda a sua turminha de amigos. Então, aquele extracurricular class, tudo isso que a criança pode fazer importante. Depois da escola, vai ajudar nessa adaptação. Vai ajudar muito na adaptação. Você tem alguma experiência de adaptação dos seus adolescentes? Olha, acho que os meus 2, eles são muito fáceis de fazer amizade, Meg. Eu não tive muita dificuldade nem reclamação deles quanto a fazer amizade. Eu acho que quando a Cris fala, sempre tem gente em casa, eu acho que assim, por uma surpresa minha, na 2ª semana de aula em Toronto, meu filho que nunca falou inglês, estava com um amiguinho em casa, né? Convidou um amiguinho para ir para casa, então assim, foi tudo muito rápido. É muito comum aqui esse negócio das crianças irem para a casa dos outros. No Brasil era assim? Sim. Então isso não mudou muito. Eu acho que em Toronto, onde eu estava, as mães comentavam comigo que o filho demorou muito tempo para levar um amiguinho para casa. Elas ficaram espantadas quando o Arthur demorou 2 semanas para levar, já estava com um amiguinho em casa. Simone, a adaptação de Toronto para o Winnipeg? Porque tem muita gente aí também que está em outro lugar pensando em vir para cá. Foi diferente aqui de Toronto? Foi mais difícil? Não foi. Eu acho que o mais difícil foi sair do Brasil. Foi sair de São Paulo e ir para Toronto. Né? Eu acho que aí, como a gente já estava inserido numa outra cultura, com uma outra língua, uma outra escola, de lá para cá, meus filhos já estavam mais seguros. Eles já tinham a certeza que antes, quando eu vim do Brasil para o Canadá, eles pediam muito para voltar no começo. Quando a gente resolveu vir de Toronto para Winnipeg, eles já tinham a certeza que eles sempre falavam, mãe, eu quero morar aqui, mas eu quero passar férias em São Paulo, no Brasil. Então, eles já tinham essa certeza. Então, para eles, quando a gente veio para cá, foi só perguntaram, mas aonde que a gente vai? Como que vai ser? Então, assim, acho que só foi pergunta de curiosidade, não porque a mudança mesmo já tinha acontecido antes. Ok, Fabiola, me fala um pouco também da sua história no sentido do seguinte, qual é a idade dos seus filhos mesmo, dos adolescentes? 13, 14 e 7. Agora, os maiores de 13, eles têm agora 13 e 14? 13 e 14 agora. O que é muito diferente daqui do que seria no Brasil nessa mesma idade para eles, você acha? A liberdade, né? Eu acho que a primeira coisa é a liberdade. Eles têm liberdade de ir e vir. Eles saem na hora do intervalo, eles saem e eles vão, por exemplo, os meus filhos estudam do lado do Assiniboine. Então, eles vão passear no Assiniboine quando está calor, eles vão tomar um sorvete, eles vão
no Starbucks, que é, sei lá, 1 quilômetro, eles vão andando, voltam. E a escola dá essa liberdade porque é seguro, né? Então, a minha filha quis ficar no jogo de futebol americano, que agora eles começam a ter esses jogos. Ela ficou lá até 6 e lá, pegou o ônibus e foi para casa. Nunca que eu ia deixar um adolescente 6:30 da noite em São Paulo sozinho pegando um ônibus, entendeu? Verdade. Então E o que essas eu acho legal coisas... na sua família é que eles cuidam do menor, né? Eles cuidam do menor. É. E assim, uma outra coisa também que é muito diferente no Brasil, pelo menos para mim, quando chega no 8º ano do elementary, a escola começa a fazer eles pensarem em carreira, no que eles querem fazer, porque no high school você meio que direciona, né? Então, se eles querem fazer alguma coisa de saúde, eles vão para um high school mais voltado para a saúde. Se é matemática, e aí quando você vai no open house do high school, eles já falam, olha, para essa e essa carreira, você tem que fazer essas e essas matérias, para essa e essa. E aí você começa a conversar com o seu filho em termos de carreira, né? E a minha filha falou assim, ai mãe, eu não sei o que eu quero fazer, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Ela sabia o que ela não queria fazer. Que já é bom, porque pelo menos você já dá uma eliminada, né? É verdade. E aí a gente vai conversando, e ela tem um dom para artes muito grande. Então ela desenha, ela pinta, ela faz escultura. Ela é excepcional em artes. Então os trabalhos dela foram para as feiras e receberam primeiro lugar, e os professores estão sempre mandando ela para cursos extracurriculares por conta desse talento dela. E aí ela falou assim, mãe, eu quero ser professora de artes. Eu falei, ok, mas aqui é ok, né? Quer dizer, incentivar, você sabe que o seu filho vai ter um bom salário, que ele vai ter um bom plano de pensão, que ele vai ter uma carreira para seguir, né? Me assustaria muito eu ter uma filha no Brasil que falaria para mim, eu quero ser professora. Não porque não é uma carreira linda, mas assim, você vê que é muito mais difícil de você ser bem-sucedido como professor no Brasil, infelizmente, do que aqui no Canadá. Então, assim, me deixa muito feliz que eu consegui trazer ela para cá e eu vou poder abraçar e falar assim, nossa filha, vai mesmo, vai ser professora de artes, vai fazer o que você quer. Então, aqui eles podem fazer o que eles querem, porque qualquer carreira que eles escolherem aqui, que eles façam com paixão, eles vão ser bem-sucedidos. Desde carpinteiro, encanador. Desde carpinteiro, encanador, eletricista, sabe tudo. A Isabela, a primeira coisa que ela me falou, assim, depois de uns 2 meses aqui, ela falou, mãe, aqui a gente pode seguir os nossos sonhos. Exatamente. E dá esse poder deles seguirem o sonho, qualquer que seja, o que você quiser fazer. O que você quiser ser, você pode Você ser. vai é só ser, decidir, você vai ter né? uma vida decente, você vai conseguir ter a sua casa, sustentar a sua família com dignidade. Então, assim, isso dá uma paz de espírito para os pais, eu acho. Porque, assim, você consegue apoiar tudo, sabe? exatamente. Tudo. Alguma E você tem coisa certeza que vai dar aconteceu certo. que foi, assim, trágica com as crianças, para vocês, quando chegou aqui? Quando chegou? Nessa adaptação, nesse tempo, nesse processo que vocês têm passado aqui. Parece que não, senão vocês teriam lembrado. Que bom. Eles ajudam, inclusive, a adaptação da gente, né? A nossa adaptação. Com certeza. Se tinha alguma dúvida gente se vai queria vendo, ficar ou não, a exatamente. criança já faz você decidir com certeza. É isso Que aí. dica, que última mensagem vocês dariam para quem está em casa? Eu conheço algumas pessoas que estão vindo aqui com adolescente e com bebê recém-nascido. Assim, famílias que têm assim, o espectro bem grande. O que vocês aconselham para essas mães? Que eu digo mães porque a mãe é que está preocupada com essas coisas. O pai está lá ainda tentando... Bom, com outras preocupações, mas enfim. Bom, eu posso falar um pouquinho da experiência que eu tenho com as minhas amigas, com criança pequena. A gente só tem 4 minutos, então tem Eu que ser a acho última que- palavra. Né? Tá joia. Eu acho que se você está vindo com uma criança pequena, tente ao máximo não perder a língua portuguesa na tua casa. O inglês, ele vai vir, de qualquer jeito. Eles vão aprender em qualquer momento. Eles vão ensinar para a gente, na verdade, porque a gente não é fluente. Mas mantenham a nossa língua portuguesa viva em casa. Não comece a falar inglês com seus filhos, porque isso se perde tão fácil, porque eles vão aprender em qualquer lugar. Eles vão aprender na escola, eles vão aprender com o amiguinho. Bom, português, é essa a dica que eu dou. Mantenham viva a nossa língua portuguesa, porque aí sim vocês vão ver que hoje em casa meus filhos já vieram alfabetizados em português, mas eles já estão perdendo muito o português.
Muito importante, muito importante. Eu falaria, confie no sistema. Eu acho que o sistema educacional do Canadá, ele é muito diferente. A princípio, a gente fica até um pouco apreensiva, né? Mas eu nunca vi nenhum caso de insucesso. Todo mundo aprende a língua e vai evoluindo. Eu tenho agora, os meus 2 mais velhos estão na universidade, o que para a gente é um orgulho, né? E é isso, confiar que o sistema educacional ele é eficiente realmente. Eu acho muito importante essas mensagens, porque tem gente que está em casa preocupado, né? Com essa é uma grande preocupação. Então, eu acho essa uma mensagem muito importante. A minha dica é a seguinte: frio não mata, continuem saindo de casa a menos 30. Vocês podem colocar roupinha nos seus filhos, vai dar tudo certo, entendeu? Ninguém vai morrer congelado. Aqui você pode sair do quentinho e ir pro menos 30, ninguém fica com a boca torta, né? Não tem essas coisas, entendeu? Eles vão sobreviver. Criança é ruim de ficar doente, entendeu? Vocês precisam sair, porque luz solar aqui é um diferencial, é muito importante. Então, eu vejo um monte de gente trancado dentro de casa com criança pequena porque tem medo de sair para fora. Não tem jeito, gente. Aqui é menos 30. Tem que sair. Engraçado vocês falarem isso, porque eu tenho uma mãe que me perguntou exatamente sobre isso. Está super preocupada com a criança chegar aqui na época do inverno e tal. E, inclusive, eu tirei foto de roupinhas de inverno e mostrei. Até comprei umas que estão lá guardadas esperando, que é um saquinho que a criança fica dentro. Porque são coisas que as pessoas estão preocupadas. É adaptação com a língua, com a escola, com a temperatura. Então, vocês cobriram tudo. Então, mais uma vez, maravilhoso estar aqui com as meninas do Brasil. E a gente vai voltar com outras meninas do Brasil para falar sobre outros assuntos. Então, se vocês tiverem assuntos que vocês quiserem que a gente fale, aborde aqui, a gente vai encontrar. Geralmente eu tenho entrevistado mulheres, mas eu posso chamar os homens também. Vocês mandam para mim qual é o tópico que a gente vai buscar quem queira falar sobre ele. Então, eu agradeço muito a Fabiola, Cristiane e Simone por estarem aqui fazendo esse programa com a gente, nos ajudando a preparar vocês, mandando uma mensagem que eu espero que seja uma mensagem de conforto e de suporte para vocês que estão aí em casa pensando em vir para o Canadá. Né? E qualquer coisa, mande para nós que a gente fala aqui no programa. Obrigada por participar. Thank you, Multicultural Channel, for giving us this opportunity to be here. And we see you again soon.